Senhoras e senhores, boa noite. 138 soldados foram assassinados no Rio de Janeiro este ano. Este ano quer dizer pouco mais de 60 dias. 138 soldados da Polícia Militar. Todas as guerras do mundo que nós acompanhamos, não tem em nenhuma delas esse quadro de violência. Isso só no Rio de Janeiro. Mas a República Brasileira é composta de 26 estados. E o Rio de Janeiro é o que tem o menor índice de violência. 38,7 mortes, assassinatos para cada 100 mil habitantes. Isso as estatísticas dos mentirosos aí, que não dá para acreditar nelas, mas o número que eles dão é esse e já dá uma ideia do que seja o nosso estado de guerra convulsional terrorista de massacre da nação. O responsável por tudo isso é Miguel Elias Temer Lulia, bandido, terrorista, apátrida, genocida, ladrão do país. Ladrão do país desde os 56 anos de idade, quando passou a roubar os cofres públicos pela modalidade de aposentadoria com R$26 mil por mês. 19% da população brasileira, das famílias brasileiras, não tem isso de patrimônio para viver. Um mês de aposentadoria desse ladrão, desse bandido, responsável pelo assassinato de 138 soldados da nossa Polícia Federal em 60 e poucos dias no Rio de Janeiro. E ao invés desse bandido ter algum projeto de Brasil para corrigir isso, o que ele fez? Reuniu a sua quadrilha de bandidos, de crápulas, de covardes iguais a ele. Porque diz a ciência, o acervo histórico e cultural da humanidade, que os semelhantes se atraem, se completam e se realizam. Então, um general, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, tudo aleijado numa cadeira de rodas, já por essa situação, excluído da ativa militar, mas se mantém no posto para servir o seu capacho e submeter o exército a essa condição de apátridas. É por isso que eu tive de decretar a prisão de 3 generais que estão fomentando o banditismo no Rio de Janeiro. São os bandidos terroristas do poder contra os bandidos de campo do tráfico e criminalidade comum. Ainda não entreguei o mandato
ou seja, o decreto de prisão contra esses generais. Isso tem sua razão de ser. Vocês vão entender daqui uns dias. Como também está decretada a prisão do bandido-chefe Michel Temer. Ainda não a realizamos, mas já está, com a força que a Constituição determina para o cumprimento dele. Pela primeira vez na história da República, o povo brasileiro está no exercício direto do poder. Em mim, que ele instituiu no dia 29 de dezembro de 2017, como interventor constituinte interino da República. Se isso não fosse constitucional, legítimo, institutivo e necessário, é certo que a bandidagem do poder já tinham se levantado contra mim. Mas se levantarem, eu estou na investidura que o povo me instituiu, porque tenho condição de sustentar o povo no poder contra o estado de guerra convulsional terrorista de massacre da nação. Já com mais de com mais de 11 milhões de pessoas exterminadas, na base de 94 pessoas eliminadas por dia nos corredores de extermínio do SUS. E vocês não veem um pio de Michel Temer nesse sentido. Ao contrário, ele veio com uma reforma da Previdência para aumentar mais esse quadro de eliminação da nação brasileira. Não emplacou, porque eu o impedi. Turma de covardes, porque todo bandido é um covarde. E quando homens se levantam na frente de bandidos, eles se evaporam. Senão vocês já estariam com a reforma da Previdência nas costas. Assim que esta situação de impedimento da normalidade de despacho que me compete no exercício da investidura na sede do governo da República, está tudo prontinho, o que depende de lei, para ser instalada no Brasil a primeira novidade no mundo inteiro, que é o sistema financeiro previdenciário do Brasil. Estaremos matando dois coelhos com uma cajadada só. A bandidagem escondida no sistema financeiro privado. Bandidos tão nefastos quanto os bandidos expostos no poder. E não é a primeira vez que estou dizendo isso. No plano real, quando a bandidagem do sistema financeiro começou
a quebrar agricultores, empresários, eu me levantei contra isso. E aí denunciei tudo a partir da famosa Conferência de Waterloo, aonde os americanos baseavam o seu estelionato para dizerem ao mundo que $1 equivalia a uma onça ouro. E aí o dólar comandava o câmbio no mundo e regia o lastro financeiro internacional. Fui eu que denunciei isso. O livro se chamava Banqueiros ou Bandidos? Sistema Financeiro ou Marginalidade Estatal? Deu problema para o Fernando Henrique Cardoso. E esse livrinho fez ele criar o PROER. Porque se não tivesse criado o PROER, nós tínhamos rebentado esse sistema financeiro de ladrões naquele tempo. Eu não recebi nenhum centavo do livro, porque eu não recebo de nenhum. Tenho 52 livros editados aí pelo mundo. Nem sei quem é que edita. Esses tempos lá da França, um irmão de maçonaria me informou que o livro, um dos livros já estava editado em várias línguas, como autor desconhecido, outros dizendo que deveria ser algum maçom já falecido. O fato é que o seu livro está sendo editado em outras línguas e usado como livro didático. Eu fico feliz demais. Porque Deus disse, pelo seu Filho Jesus, e nada me prova o contrário. Eu sou judeu, sou primo dele, da mesma tribo de Judá. E ele dizia, eu sou filho de Deus. Mas também não negava a paternidade de Deus minha. E ele dizia, eu sou Deus. E também dizia, Deus olhando para os homens disse, sois deuses. Então, em tudo, ele disse que era meu primo e absolutamente igual a mim e igual a todos os homens. A única coisa que ele foi enfático. Eu sou homem. E ele repetia isso com muito entusiasmo. Eu sou filho do homem. Quando tinham alguma dúvida de procedência. Então ele dizia, não sou homem por acaso. Eu provenho de um homem. Deus é um homem. O modelo dos homens. O primeiro dos homens. E lá atrás, Moisés já tinha mencionado isso dizendo que nós, humanos, somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu tenho de ser homem. Porque se eu não for homem, eu sou a imagem e semelhança do diabo. Porque não existe outro Deus. Tem o Deus, Pai de Jesus, meu Pai, e Pai de todos os homens. Onde está incluída a mulher, que nem se menciona, porque a mulher é a deusa da criação, a fonte da vida. Então ela fica acima de todos os conceitos de inteligência, como Deus, em seu estado absoluto, que não tem como nós lhe darmos forma. Assim a mulher, a fonte da vida, a deusa da criação, não precisa ser mencionada. Não precisa ser estabelecida
como forma. Agora o homem, fruto da mulher, aí já é menor do que a mulher. Está abaixo da mulher. E então, o primo Jesus foi muito enfático nisso, dizendo: nós, frutos do ventre da mulher, temos de nos dar forma. A mulher não tem forma, ela é a forma do próprio Deus, e o Deus é absoluto. Mas nós não, nós somos frutos da mulher. Então temos de nos dar forma. E essa forma, a nossa dotação genética, a nossa árvore cromossomática, contém ela no nosso DNA. Hombridade, honradez, caráter e lucidez. Essa é a forma do homem. Essa é a forma de Deus, de quem Jesus diz que é a imagem e semelhança, e olhando para mim o seu primo disse: você também está incluído. A diferença é que o primo Jesus era da linhagem de nobreza de Judá. Eu sou procedente dos leões de Judá, os leões de Israel, os sarracenos do deserto. Quer dizer, temos a guerra no sangue, porque habitantes do deserto, vivendo entre lobos, entre leões, sofrendo passagem das caravelas que atravessavam os desertos e que não tinham consideração humana porque não podiam ter, era questão de sobrevivência. O sarraceno incluiu no seu DNA o registro histórico do seu meio ambiente e ficou com a guerra no sangue. É por isso que eu, nascido para falar de amor, porque sou o nenê da minha mãe, criado com os maiores mimos, com todo carinho, porque judeu é muito difícil ter um pobre. E o meu pai era riquíssimo. Rico daquele jeito, de muitas terras e muito gado, muita ovelha, muito cabrito, muito bicho. Era a riqueza daquele tempo. Então não me faltava absolutamente nada. Isso quer dizer, nasci para falar de amor. Nasci de amor. Nasci de amor porque meu pai e minha mãe viveram 64 anos de vida conjugal. Foram separados pela morte. Então não há como ser questionada a minha origem de amor. E se eu nasci de amor, nasci para falar de amor. Então aí está a diferença entre eu e o primo Jesus. Jesus nasceu para falar de paz. Então ele era equipado com a vida. Porque paz pressupõe vida, vida pressupõe paz. Agora eu não. Eu era leão do deserto. Eu nasci para falar de amor. Então eu sou equipado com a morte. Eu não ressuscito morto. Eu devolvo
demônios para o inferno. Eu não ressuscito, aliás, eu não recobro visão a cegos. Eu dou luz de bom senso, de escolaridade, de domínio da vida inteligente, em todos os seus sentidos, a minha nação, para que ela retransmita isso ao mundo. E então, como eu referi, que eu não recebo direitos autorais, porque Jesus disse que Deus, o nosso Pai comum, Pai de todos os homens, fonte de todas as mulheres, nos ordenou: aquilo que você recebeu de graça, transmita de graça. Então, o que eu escrevo com a certeza absoluta de que alguma utilidade tem para aqueles que vão ler o que eu escrevo, porque a vida é o suprimento mais precioso que nós temos. Cada segundo de vida é mais do que bilhões e bilhões de dólares para gastarmos em uma fração de segundo. Porque os bilhões e bilhões de dólares nós perdemos e recuperamos. O segundo de vida não. Então, quando eu escrevo alguma coisa, e quando eu digo alguma coisa para alguém ouvir, eu digo com esta consciência do preço disso para quem se propõe a me ouvir, para quem se propõe a me ler. Então, o mínimo que eu posso oferecer é aquilo que eu recebi de graça, passar de graça. Porque aquilo que passo de graça também me propicia muito capital. Muito. Meu padrão profissional está acima da média. Eu tenho só 2 tipos de cliente. O muito rico que pode me pagar e o muito pobre que eu atendo de graça. Sempre foi esse o meu método. E como eu já disse aqui, vim para falar de amor, então eu não sou equipado com a vida para ressuscitar mortos. Eu sou equipado com a morte para devolver demônios ao inferno. Mas isto não quer dizer que eu resista à lágrima de uma criança com fome, que eu resista ao olhar perdido de uma mãe em meio aos filhos, sem saber o que vai dar para eles comer. Que eu resista ao desespero de um pai desempregado e que tem de assaltar no seu desespero para aliviar o seu tormento diante dos seus filhos em casa. Então, entre o bilionário que nestes 15 anos de roubo do país, e são 164 em nossa estatística, que triplicaram suas fortunas enquanto o país faliu, e os miseráveis que assaltam nas favelas do Rio de Janeiro,
porque estão num país falido, ao desemprego, à desassistência, eu fico com os que assaltam. Essa bandidagem que está aí fardada, e estão defendendo os bandidos que triplicaram suas fortunas nestes 15 anos de assalto desvairado do país. Entre esses estão os irmãos Marinho, 3 irmãos Marinhos, com uma fortuna somada de 73 bilhões de reais. Vocês sabem o que é isso? Eu não sou capaz de imaginar. Eu já vi dinheiro amontoado. Uma vez, quando penetrei determinados andares do Banco Central, fiquei apavorado com dinheiro. Mas eu nunca vi na minha frente assim dizer aquele monte de dinheiro ali é meu. Nunca vi. R$ 73 bilhões de reais. Da onde os irmãos Marinho tiraram isso? Só no governo do bandido, ladrão, cafajeste que está para ir para a cadeia. Ainda não tinha ido porque tinha um probleminha jurídico aí, que só eu, como magistrado de Estado, podia resolver. Mas já resolvi isso. Então o mandato de prisão dele sairá a qualquer hora. Só no governo desse bandido, os irmãos Marinho faturaram 12 bilhões de reais. Para fazer o quê? Para mentir para o povo, para fazer lavagem cerebral de um jornalismo fabricado, mentiroso, e apodrecer a civilização brasileira com a sua programação podre, sem um mínimo de espiritualidade, sem um mínimo de racionalidade, porque eles precisam de audiência. Não importa os irmãos Marinho, nem a sua própria descendência, porque os demônios não têm consideração por nada. Eles não pensam em descendências, porque eles são incapazes de ver o seu vizinho, de enxergar o seu semelhante. E aí tem outro. O seu Lema, 93 bilhões de reais. A fortuna dele, um único homem. E o que esse homem fez para essa fortuna? Vicia a nação brasileira. A partir de 14 anos de idade, a nação brasileira já está perdida no vício da bebida, do qual passa para as drogas. Então, antes de chegar no traficante lá do morro, se o seu Michel Temer não fosse o chefe do banditismo, ele teria chegado no seu Lema. Ao invés de querer reduzir a aposentadoria dos velhos, ao invés de ter fechado o Hospital do Câncer das Crianças e deixou 600 crianças para morrer à míngua, ele tinha de ter chamado o seu Lema e dito para ele: o senhor já está com o pé na cova. Temos de recuperar a juventude que está perdida
no vício da bebida para o senhor ter essa fortuna. E então eu vou ter a legitimidade pelo povo que sofre em administrar ela por algum tempo. Então, minhas amigas, meus amigos, se alguém estava esperando um Salvador para morrer na cruz e resgatar todo mundo pelo seu sangue, saibam que eu vim para falar de amor, não de paz. E amor quer dizer violência. O que é mais violento do que o nosso nascimento? O que é mais violento do que depois de 9 meses nós sugando o que a nossa mãe, antes de colocar no sistema metabólico dela, manda para nos alimentar? E depois disso tudo, de nos carregar 9 meses, nos gerando ali. Como é que nós nascemos? Ela rindo? Não. Ela sofrendo. A pior das dores. A pior das dores porque uma vez eu tive cálculo renal. Foi uma dor de 1h30. E aí o médico que me socorreu me disse: você agora sabe o que é a dor de um parto. Daquele dia em diante, eu comecei a olhar a minha esposa com a devoção, mais do que a devoção para uma deusa. Eu simplesmente adoro sem entender. E então, é com esses temperos de personalidade, de racionalidade, que eu hoje sou o magistrado supremo da nação. Se prepare para um tempo absolutamente novo, absolutamente de justiça, porque a vida nos ensina que ninguém é absolutamente mau, porque sempre tem atos de bondade, e ninguém é absolutamente bom, porque também tem atos de ruindade. Agora, quem se propõe a ser justo não é bom e nem mau. É justo. Boa noite. Muito obrigado.